quando a gente tem que falar assim, a gente revê, né, a nossa história. Minha voz está péssima, mas tudo bem. E a gente, quando revê a nossa história, a gente vê a mão de Deus, né? O tempo todo, nos pequenos detalhes. E, como eu disse antes, né, quando o pastor falou de dar um testemunho na área do trabalho, eu senti no meu coração que eu deveria vir, né? Logo o inimigo me atazanou a mente, falando assim, mas o que você vai falar sobre o seu trabalho? Você não tem nenhuma experiência espetacular para contar, né? Diante de testemunhos como a gente ouviu aqui, da Maria, de cura, né? Dos outros todos, agora. Testemunhos tão fortes, né? E logo o Espírito se agitou em mim e disse, você tem uma experiência muito forte para contar. É que a experiência da salvação diária, da regeneração do Espírito, do discernimento que Deus te dá, né? Das experiências que você tem vivido na sua vida. E aí eu não pude me furtar a vir aqui e falar. Bom, eu sou advogada, formada há 21 anos. Atuo na advocacia efetivamente há 12, mais ou menos. Prestei concurso público durante o início da minha vida profissional, me formei cedo, fui para São Paulo, morei praticamente 8 ou quase 9 anos lá, muitos anos sozinha, estudando, com o sonho de ser promotora de justiça. Fiz vários orais, que não é fácil, todo mundo sabe da fama dos concursos públicos, mas Deus não me queria ali. Voltei para Bauru e logo conheci o Zé, e ele me segurou. Eu voltei para Bauru para passar uns dias, me refazer e voltar para o meu sonho, né? Sonho forte. Estudava 9 horas por dia, sonho forte. Mas esse não era o sonho de Deus para a minha vida. Foi difícil lidar com a frustração, não é? Até hoje penso nisso de vez em quando, mas hoje a minha vida tem sido governada por Deus. Numa dessas fases, né, num desses momentos na advocacia, eu ouvi de um cliente assim, não existem advogados no céu. E aquela frase terrível me perturbou muitas vezes. Eu costumo dizer que eu fui criada na igreja, né? Minha família toda é temente a Deus, são todos da igreja presbiteriana, tanto da linha materna quanto paterna. Meu bisavô era presbiteriano no Líbano, é muito raro um cristão no Líbano. Enfim, fui criada embaixo da palavra, e eu me achava uma pessoa temente a Deus, e no meu ofício eu não mentia por temor a Deus. Então, quando eu tinha que defender alguém, não era inventando histórias, articulando palavras, não, era com a verdade. É claro que às vezes dava vontade de alterar uma datazinha, né? Você distorcer um pouquinho uma versão. O advogado é muito tentado, ele tem que defender, ele tem que litigar, ele tem que estar atento, tem que ser guerreiro, tem que perceber a falha do outro, tem que atacar. Ele não pode deixar de ter estratégias, tem que ser bem articulado, não é? Mas eu sempre que estive numa situação dessa, de ser tentada, eu resolvia
agir de uma forma que agradasse a Deus. Então, eu estudava bastante, estava atenta aos erros dos outros, para litigar com armas lícitas. E devo dizer para todos que, graças a Deus, eu tenho uma história de mais êxitos do que fracassos na minha vida profissional. Meus clientes foram bem defendidos, Deus me deu sabedoria, estudo, oportunidades. Só que, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu estava andando numa praia, na praia da Riviera, junto com a minha amiga Claudinha, eu não podia deixar de falar dela, Claudinha do Ricardo, e andando com ela por mais de 1h30 na praia, eu tive uma experiência muito pessoal com Deus. E, naquele momento, eu senti a força do versículo que diz que a palavra de Deus é mais eficaz do que uma faca de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito. E eu entendi que agir na alma é muito diferente do que agir no espírito. Agir na alma é fazer o bem, fazer o certo. É você, ao invés de mentir, usar suas armas lícitas com moral, né? Com hombridade. Mas viver no espírito é muito diferente. E até então, eu estava com 40 anos. Eu tive uma experiência de vida espiritual profunda. Nas madrugadas eu acordava e falava, meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo. A minha mente mudou. E Deus faz esse milagre de mudar a nossa mente. Esse milagre só Ele pode fazer, porque a nossa mente é bem fechadinha aqui dentro, né? Quem tem alcance ao que a gente pensa é só Deus. E eu fiquei completamente desnorteada e maravilhada com aquele céu se abrindo para mim, de discernimento e de visão. Uma visão que não vinha de mim. E eu pensei assim, eu não quero mais viver de acordo com o meu entendimento. O que eu penso eu já sei. Eu quero saber o que Deus pensa para mim, de mim, e o que Ele quer para a minha vida. Os planos dele, os sonhos dele são muito mais interessantes do que os meus. E nesse momento eu comecei uma busca de uma sede muito grande pela palavra de Deus. E eu me lembro do Bilão falando, há uns 2 domingos atrás, né? Bendito o nosso Deus, que quando é buscado, se faz achar. E nessa busca, Deus foi me revelando coisas e me incomodando. Eu sou um ser em regeneração, em fase de regeneração, né? O meu alvo é a estatura de Cristo. Eu sei que eu tenho uma longa caminhada para chegar até lá. E foram acontecendo coisas na minha vida. E a advocacia foi me incomodando demais. Aquele ambiente de litígio, argumentação, é um ambiente bélico. As pessoas chegam num escritório destruídas. Tanto na esfera familiar, né, já fiz vários divórcios, na esfera patrimonial, com o seu patrimônio às vezes desmantelado, seus nomes sujos. Realmente o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E nessa busca, eu fui ficando muito incomodada de fazer divórcios. Como assim, né? Eu confesso que no passado, enquanto eu trabalhei em escritórios grandes, eu fiz vários divórcios sem sentir nada. Era o meu trabalho, eu tinha que fazer. Mas nessa fase de intimidade com Deus, estava difícil fazer um divórcio. E aí, eu comecei a dar liberdade para o Espírito Santo agir em mim. E eu acho que a gente precisa ter essa atitude de
dar liberdade para a ação de Deus. E aí começaram a aparecer pessoas no meu escritório, destruídas, e ao invés de fazer divórcio, eu batalhava pela reconciliação. E nesse ambiente, eu fiz até uma estatística, eu gosto de números, porque eu aprendi desde pequena, lá na escola dominical, que a gente deve contar os nossos dias para a gente alcançar um coração sábio. Então, a gente deve contar. Eu sei exatamente o que eu estava fazendo aqui há um ano atrás. A oração que eu fiz e as respostas que Deus me deu de um ano para cá. Né? Então, hoje, depois desses anos, aí foram 3 anos após esse encontro e experiência de intimidade com Deus, sobrenatural, maravilhosa. Eu estava analisando os meus arquivos lá, e 44% das pessoas que me procuraram para fazer um divórcio se reconciliaram. Ou estão em fase de reconciliação. 32 ou 3%, mais ou menos, que estavam litigando, resolveram pacificamente seus conflitos. Isso não é mérito meu. Apenas 20 e poucos % que não abriram o seu entendimento e não deram essa chance do Espírito atuar na vida deles, litigaram. E eu litiguei nesses 20 e poucos %, mas eu não estou feliz ainda com essa estatística, ela tem que melhorar, em nome de Jesus. E nessa busca incessante por Deus, eu tinha uma pergunta que não queria calar. Não existem advogados no céu. E eu falava assim, Senhor, como há detalhe, eu vim de rosa para lembrar as mulheres da nossa feminilidade. O trabalho não é o primeiro lugar da minha vida. Não é. Nem o segundo. Ele tem o seu devido lugar. Mas nessa busca por Deus e resposta a essa pergunta, Deus me colocou, eu perguntava, como eu posso ser parecida com Jesus, brigando desse jeito nos processos? É um tanto contraditório para mim, porque você aproveita as brechas do outro, você briga. Eu sou bem briguenta. Deve ser a minha ascendência, né? Árabe. Mas Deus me fez assim. Ele me fez cheia de argumentos, coitado do Zé. Eu tenho argumento para tudo. E ele me deu uma profissão, eu digo até muito masculina, de muita pressão, lida com um universo muito masculino. E Deus ele ajusta a nossa essência, é isso que eu sinto. Eu não deixei de ser briguenta. Agora eu sinto que eu estou brigando pela causa certa. É diferente. Então, em determinado momento, nessa busca de, Senhor, como eu posso ser uma advogada parecida com Jesus? E essa pergunta não demorava para vir essa resposta, e eu cansada desse ambiente bélico, briga. Falando assim parece bobo, mas você advogar para pais que não querem dar pensão para os seus filhos, filhos contra pais. Eu advoguei uma vez para um senhor que estava casado há muitos anos, se separou da sua esposa de 60 anos, e ele não tinha condições. Eu tentei de todas as formas que eles fizessem um bom acordo, que ela recebesse pelo menos um pouco. E, de repente, eu estava lá no fórum, lutando pela causa dele, de não pagar alimentos para a ex-esposa dele. É muito difícil.
Mas, enfim, como ser uma serva de Deus no meu trabalho, que é um ambiente tão difícil, como o ambiente de muitos outros empresários, né? Situações que muitas vezes, eu me lembro desse cliente que falou para mim assim, não existem advogados no céu. Alguns momentos antes ele tinha sugerido que eu molhasse a mão de um oficial de justiça. E eu disse não. Aqui nós não molhamos a mão de um oficial de justiça. E por incrível que pareça, ele era um servo de Deus. Só que no momento de fraqueza, ele teve esses pensamentos. Mas Deus não precisa de nenhuma ajudinha de oficial de justiça. Enfim, e nessa busca por como ser uma advogada, com as semelhanças de Jesus, um tema não saía da minha cabeça. Mediação. Jesus é o nosso mediador perante o Pai. Então eu soube de um curso em São Paulo de mediação de conflitos e solução pacífica de conflitos, e aquilo me intrigou muito. Como assim? Na faculdade eu aprendi a brigar, eu não aprendi a fazer paz, eu não aprendi a conciliar, harmonizar. E bem nesse período dessa descoberta desse curso, eu tive uns problemas difíceis no casamento, de conflitos. O Ed foi o nosso mediador, mas o nosso maior mediador é Jesus. E a hora que eu me vi, da mesma forma que de repente eu me vi, eu estou aqui, de repente eu me vi, eu estava de noite num ônibus indo para São Paulo para fazer esse curso. Eu já estou quase acabando ele. E nesse curso de solução pacífica de conflitos, eu descobri um mundo que eu não conhecia, o mundo da pacificação social. E eu falei, gente, isso é Jesus. Isso é Jesus. O judiciário está falido. Para quem não sabe, nós temos mais ou menos 200 milhões de habitantes no Brasil e nós temos 100 milhões de processos no judiciário. Por isso que há tanta demora, está falido. E nesse curso eu tenho aprendido técnicas de pacificação. Aprendido teorias, né? Como a teoria, não sei se alguém conhece a teoria dos jogos, que existe uma relação ganha-ganha. Todos ganham. Com a paz social, todos ganham. E o aspecto mais incrível de tudo isso é que, de repente, nas aulas que eu tenho frequentado em São Paulo, outro dia eu ouvi um juiz falando o seguinte: o conflito é uma oportunidade. É uma oportunidade de estreitamento de laços. Que coisa esdrúxula, né? Você falar isso num meio tão humano, num meio tão árido. E eu comecei a refletir isso tudo no meu plano familiar. Eu estava tendo conflitos fortes com o Zé, e ele dizia para mim que o nosso problema era a falta de comunicação. E Deus me colocou num curso em que eu tenho aprendido que a função do mediador é restabelecer a comunicação. Eu não sei se eu tenho dom para isso, mas uma certeza eu tenho, que Deus vai me capacitar. E era essa a experiência que eu tinha para contar. De que eu não deixei de ser briguenta, guerreira, que goste de falar, de argumentar, de se defender, de saber como atacar. Mas agora Deus tem ajustado a minha metralhadora para o lugar certo. É uma luta falar em pacificação num meio tão litigioso. Eu encontrei nesse curso uma pastora, aliás, uma não, 3. E uma delas falou assim para mim: essa sua rebeldia, esse seu inconformismo, serve para você
não descansar nesse ofício de tentar a pacificação social, porque você vai encontrar resistência, a resistência de um mundo já pré-estabelecido de conflitos e brigas e litígios. É muito difícil falar para uma pessoa assim, vamos tentar resolver o seu problema pacificamente? E eu senti, então, que Deus está me encaminhando por um lugar diferente que eu jamais imaginei existir, que é a da pacificação das relações, né? E eu peço a Ele todos os dias que eu possa ser instrumento dEle, que eu não seja mais uma a ficar litigando, aumentando as estatísticas do Poder Judiciário, deixando as pessoas infelizes, né? Porque o processo, a briga judicial não torna ninguém feliz. A gente costuma dizer que quando uma pessoa tem um problema, quando ela vai a juízo, ela tem dois, o problema e o processo. E Deus quer a solução dos problemas e quer pessoas engajadas a entender, ouvir e ajudar elas a resolverem os sentimentos que motivaram elas a brigar. Porque a mediação faz isso, né? Faz a pessoa rever o que fez. Às vezes a pessoa entra com uma ação de indenização e ela só queria um pedido de desculpas. Era muito mais fácil resolver de outra forma, não é? Então, era essa experiência que eu tinha para contar. Eu só queria ler um textinho que eu separei aqui, é bem curtinho, mas para finalizar essa ideia. E fala desse texto bíblico que Moisés, acho que foi Moisés, que ensina a gente a contar os nossos dias para que a gente alcance um coração sábio. Essa oração de Moisés tem me inspirado há alguns anos e despertado o meu coração a buscar em Deus sua multiforme sabedoria, para viver os meus dias de maneira única, integral e triunfalmente com uma visão vertical, isto é, resoluta, determinada e alinhada com a vontade de Deus, acima de tudo. Não quero mais viver com uma visão míope e horizontal, preocupada com as exigências medíocres desta vida, como um bando de cocás. Cocás é aquela galinha dondola que fica, tô fraco. Quero planar minhas asas, por mais que isso me custe alguma coisa, a levantar voo, um voo sublime rumo à excelência, e me sentir tão encorajada que jamais poderei me satisfazer nas adjacências da mediocridade espiritual outra vez. Meu coração tem almejado isso e queimado por isso. Bem sei que o processo é longo e meticuloso e tem momentos dolorosos, mas eu sei que vai valer a pena. Creio fortemente nisso. A palavra de Deus me encoraja e me diz que não sou das que retrocedem para a perdição, ou seja, não sou uma das desistentes. Não permitirei, pela graça de Deus, que as circunstâncias me empurrem para baixo, onde a vida é insossa, maçante, cansativa. Esse é o pacote que a vida humana oferece. Me recuso a viver assim. Por isso, não me canso de orar esse salmo, pois entendo que é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade quando aquilo que é excelente está ao nosso alcance. Que Deus nos ajude. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.